Buscando saber o que você precisa para poder jogar RPG de mesa? Nesse vídeo eu vou te falar todos os 5 pontos que você precisa saber para poder começar a jogar RPG de mesa o mais breve possível. Fala mestre, Luiz Oliveira do RPG Tips, trazendo hoje os 5 pontos que eu acho mais importantes para você pegar na hora de aprender e na hora de jogar RPG de mesa. Você vai precisar se atentar porque sem esses 5 pontos não tem como você conduzir um jogo de RPG de mesa. É extremamente importante então que você entenda cada um deles para que assim você não tenha problemas lá na frente de chegar num certo ponto e não conseguir jogar porque um desses aí faltou no momento que você estava montando seu RPG ou na hora que você estava procurando um RPG para você jogar. Você ainda não sabe muito bem o que é RPG de mesa, tem um link aqui embaixo de um vídeo que eu fiz explicando certinho o que é. Tem também um cardzinho aqui no vídeo para você clicar e assistir e entender melhor o que é, mas subentendendo que você já sabe um pouco o que é o RPG de mesa, vou te falar hoje o que você precisa para poder começar a jogar. A primeira coisa que você vai precisar para jogar é um grupo. O RPG ele é uma atividade social, então você vai precisar de um grupo para poder conduzir os jogos ou para participar. O grupo de RPG são pessoas que se reúnem ali em volta de uma mesa ou num ambiente virtual para poder contar histórias em conjunto. Então, dependendo do cenário que você for jogar, você vai contar histórias com as pessoas, passar momentos divertidos e com isso vocês vão construindo ali toda uma diversão baseada na contação de histórias e na aleatoriedade gerada pelo RPG e pelo sistema que você está utilizando. Sem grupo não tem como jogar RPG tradicional como a gente conhece. Existem alguns RPGs que são feitos para ser jogados sozinho, mas são casos bem específicos e saem um pouco do padrão e um pouco da ideia também do que é o RPG, de ter uma capacidade ali de você ter uma interação com outras pessoas, passar um momento divertido ali mais analógico, conversando, sem precisar de jogos eletrônicos nem nada do tipo. Você pode sim jogar RPG sozinho, vou até fazer um vídeo aqui, se ainda não tem no canal, sobre como jogar RPG sozinho, os tipos que tem, mas no modo geral você vai querer encontrar um grupo para você compartilhar as suas experiências e jogar RPG, porque jogar RPG em grupo é a melhor forma, na minha opinião. Você deve então, antes de tudo, para poder começar, encontrar um grupo para jogar RPG. Depois que você encontrou o grupo, já está tudo certo, você vai precisar definir 2 cargos, digamos assim, ou 2 atribuições dentro do grupo. Uma pessoa vai ser responsável por mestrar o RPG e os outros serão os jogadores. A figura do mestre é extremamente importante porque ele que vai conduzir, criar e gerenciar de uma forma geral toda a história. Claro que a história não é do mestre, e o mestre ele não é o deus do jogo, mas ele está ali conduzindo com técnicas e com toda uma percepção, ele estará conduzindo o jogo e colocando desafios para a história poder caminhar, porque o RPG ele só caminha através de desafios. Então, os jogadores precisam estar sempre sendo desafiados, seja aparecendo um monstro, seja alguma armadilha que foi ativada, seja alguma coisa que está acontecendo na história que os personagens e jogadores precisam superar e assim a história vai caminhando através da resolução de conflitos. Então, nesse primeiro momento, após selecionar um grupo, vocês precisam definir quem vai ser o mestre. Se você estiver procurando um grupo, se você for jogador, estiver procurando um grupo, e com certeza já vai ter um mestre que foi a pessoa que formou esse grupo, possivelmente, ou que está organizando essa mesa. Se você está pensando em mestrar, que eu mais te aconselho, porque é muito bom, e aqui eu passo conselhos especificamente para mestres, na maioria das vezes, para tornar jogos cada vez melhores, para ter jogos cada vez melhores. Então, eu aconselho você a escolher seus jogadores aí e assumir o papel de mestre dentro desse grupo, para poder conduzir a contação de histórias e a diversão de todos, de acordo com o que você vai vendo que a história vai se moldando. Tendo o grupo e tendo definido quem vai ser o mestre, é hora então de você escolher qual cenário e qual sistema que você vai utilizar para poder jogar. Geralmente você já anuncia isso quando você está procurando um grupo em locais online, ou seja, em grupos em que você consegue anunciar no Facebook ou no WhatsApp, você já vai anunciar o sistema e o cenário que você vai utilizar. Mas caso você esteja ali com amigos, reunidos, aí já combinaram de jogar um RPG, é hora agora de você definir qual vai ser o cenário, o sistema que será utilizado. E o cenário, o que é o cenário? O cenário é o mundo onde o jogo vai acontecer, o mundo da história. Então isso inclui os mapas, as cidades que existem, os biomas, as populações, política, cultura, os hábitos das pessoas daquele mundo, tudo isso está relacionado ao cenário do seu mundo. E isso pode variar tanto de fantasia medieval, cyberpunk,
mundos que são mais dark, mais voltado para o terror, como Cthulhu, outros mais um horror mais gótico, voltado como Vampiro à Máscara. Isso varia bastante o cenário que você quer jogar e tem aí diversos cenários, você pode pegar de filmes, criar os seus próprios. Você também vai precisar de um sistema de regras para poder gerenciar a sua contação de história ou ajudar você a manter o jogo organizado. Então nesse ponto você vai pegar e vai escolher um sistema de regras que mais se adapta ao cenário que você quer mestrar. Se você quer mestrar fantasia medieval, com dragões, magias, alta fantasia, você vai optar por um Dungeons and Dragons, um Dungeon World, sistemas que são mais voltados para a fantasia medieval. Se você quer puxar uma campanha voltada mais para alta tecnologia, aí você vai para um lado mais de Shadowrun, um lado de Cyberpunk, ou esses sistemas que conseguem já abordam muito mais facilmente esse tipo de coisa. E por último momento, se você quiser mestrar um terrorzinho, que eu gosto bastante, você vai para o lado do Vampiro à Máscara, que você consegue fazer uma pegada mais pesada ali de terror. Você vai também para um Cult, você vai para um chamado de Cthulhu. Esses são jogos bem voltados para o terror. Então, mas nesse ponto é importante saber que com um grupo e com alguém sendo mestre, é hora de você definir qual cenário e qual sistema que vocês irão utilizar para poder jogar. Está chegando perto da hora do jogo, hein? Vamos seguir, só que falta só mais 2 pontos antes de você começar a jogar RPG mesmo. Depois de tudo isso definido, você vai ter que definir onde que vai ser esse jogo. Porque de uma certa forma as pessoas terão que se encontrar em algum momento para poder jogar. Aí tem duas formas, as pessoas podem se encontrar tanto no virtual quanto presencialmente. O RPG virtual ou o RPG online ele vem crescendo cada vez mais por conta da facilidade dos recursos que vem se demonstrando e que vem também a questão da pandemia também que fez as pessoas acabar forçando a se encontrar online. Então, o RPG online tem esse propósito também de encontrar as pessoas para poder jogar. E no presencial, aí teria que ter um local mesmo para todo mundo ir, seja na casa de alguém, uma loja de jogos, para se encontrar e jogar. Se você estiver jogando online, que eu acredito que seja o seu caso, que a maioria das pessoas hoje em dia estão recorrendo ao RPG online, é interessante você usar uma plataforma própria para isso. Tem várias aí, que inclusive estão surgindo outras novas, mas tem 5 que são as principais. Eu vou deixar os links delas aqui na descrição para você consultar. E lá você vai ver como os recursos, fazer login, algumas são pagas, outras têm versão gratuita, mas se você pagar você tem mais recursos. E através desses VTTs, que são chamados VTTs, os Virtual Tabletops, lá você vai encontrar as pessoas para poder jogar o RPG num local que você tem que encontrar. Outra coisa muito importante sobre o local e sobre o RPG ser presencial online é que você vai precisar de dados também. Caso você for jogar RPG presencial, você vai precisar de um kit de dados, que é um kit de dados desse tipo aqui. Esses dados aqui. Vou dar um zoom aqui na tela para você ver. São dados com formatos mais peculiares, alguns de 20 lados, 10 lados, 12 lados, 8 lados. E você vai precisar desses dados para você conduzir os seus jogos e também jogar, fazer rolagens e testes de uma forma geral. Agora, se você for jogar online, aí as próprias plataformas já vêm lá com o sistema de dados. Você vai ver lá que é só clicar e rolar. Então, não precisa se preocupar com o dado físico, apesar de ser muito da hora jogar dados físicos. Mas, se você não tiver essa oportunidade agora, você pode jogar o online aí, que você não vai ter problema com dados. Então, tendo local, tendo grupo e tendo cenário, sistema e mestre definidos, você pode então começar a jogar o seu RPG. Bom, mas tem um pequeno detalhezinho, ainda você vai precisar de um recurso que é muito importante, que você não pode esquecer que o RPG vai demandar muito dele, que é o tempo. O RPG ele geralmente demora, as sessões de jogo demoram de 3 a 4 horas cada uma, geralmente acontecem uma vez por semana, então é extremamente importante que você já pense, antes de entrar em qualquer grupo ou de criar um grupo, que você vai precisar de tempo para poder jogar. Isso é importante você ter em mente porque às vezes você começa a jogar e aí você vê que você não vai ter tempo, você acaba deixando outras pessoas na mão que abriram mão do seu tempo para estar ali jogando. Então tenha isso em mente para evitar confusão depois, evitar situações ruins, que a partir do momento que você entra numa mesa de RPG, você precisa ter o compromisso ali, muitas vezes semanais, às vezes quinzenais, para dedicar ali de 3 a 4 horas da sua semana para poder jogar RPG. E se você for mestrar, você vai precisar dedicar um pouquinho de tempo a mais, pelo menos umas 2 horas fora do jogo, para poder preparar tudo, ler algumas regras, criar monstros, criar cenários e fazer tudo que a gente vai conversando aqui. Mas fique com isso em mente que o tempo é extremamente importante. Então com esses 5 passos você com certeza já pode começar a jogar RPG, que você vai ter muito sucesso, seja conduzindo os jogos como mestre, que eu aconselho muito você, caso você ainda não tenha um grupo, comece a jogar como mestre. E se você também é só jogador, se aventure, tente puxar a sua própria campanha. Mas se você for só jogar também, esses 5 passos são essenciais para você começar a jogar qualquer RPG.
Obrigado por assistir esse vídeo e jogue bem para jogar sempre.